é também desejável que a gente conheça os critérios do que são consideradas boas implementações, ou o critério ou os critérios que foram encontrados nos programas que se mostram de alguma forma efetivos. Para colocar esses critérios aqui, eu usei como referência um documento publicado pelo laboratório de Harvard. Esse documento, ele conversa diretamente com as publicações da Castle a respeito dos critérios de efetividade. Mas eu não quis usar a Castle como protagonista porque a gente já está falando muito sobre ela aqui, certo? O laboratório de Harvard, ele tem um projeto onde ele analisa programas de educação socioemocional por dentro. É um documento vivo e eles estão sempre atualizando. Cada vez que um programa novo é analisado, eles atualizam o documento com mais um. A última versão tinha 33 programas de educação socioemocional avaliados por dentro. O que esse programa faz, a que ele se propõe, quais são os objetivos, como ele avalia, quais são as evidências de que ele efetivamente funciona ou não. Então, a partir disso, eles começaram a encontrar ali o que os programas têm em comum, que é efetivo e que a gente pode considerar que é um programa de qualidade na área de educação socioemocional. Uma restrição que, na minha percepção, é uma limitação desse projeto, que é fantástico, maravilhoso, dá assim, muito repertório para a gente poder pensar, é que eles analisam programas que estão lá nos Estados Unidos, na língua inglesa, então é de um contexto muito específico. Mas já ajuda a gente a enxergar aqui elementos de eficácia no que está sendo desenvolvido e no que está sendo avaliado por dentro, ali nas suas nuances, certo? Bom, dito isso, qual é o primeiro critério considerado para uma boa prática num programa de educação socioemocional? O primeiro critério é a incorporação de 4 elementos, que são aqueles elementos contemplados no acrônimo SAFE. Vou deixar a palavrinha aqui na tela. Eu já mencionei o que esse acrônimo significa lá no vídeo sobre a Castle, né? E ele constitui o primeiro critério de boas práticas para que você tenha um projeto, um programa, uma ação de educação socioemocional que seja considerada efetiva, né? Ele precisa ser sequenciado, ativo, focado e explícito. Para saber o que cada um desses elementos significam por dentro, volta no vídeo anterior e dá uma checada. Importante saber que esse acrônimo não é exclusividade da Castle. A Castle foi a primeira que falou sobre ele, mas a gente consegue encontrar em vários programas, naquele relatório da União Europeia, por exemplo, que eu já mencionei por aqui, ele fala sobre o SAFE. Aqui no Brasil, vários programas que nem falam sobre a Castle usam o SAFE como critério para considerar um bom programa ou uma boa prática em socioemocional. Então, é muito comum a gente encontrar isso. Além dessas 4 palavrinhas que estão ali propostas pelo laboratório de Harvard, um parêntese muito importante que é encorajado pelos pesquisadores desse grupo é que os adultos que vão facilitar ou que vão experienciar programas de educação socioemocional, eles procurem viver o que eles estão estudando. Eles procurem enxergar a coerência para além de um material teórico, mas entendendo como é que isso aqui se aplica à minha vida. Como é que eu posso pensar nisso nas minhas situações e experiências? Porque a ideia principal do desenvolvimento de educação socioemocional não é necessariamente que seja uma coisa orientada para o outro. É algo que, vivendo, eu já posso ir construindo junto esse percurso à medida que eu estou facilitando. Então é muito importante que esse educador ele veja sentido no que ele está fazendo, no que ele está estudando, no que ele está facilitando ali com os estudantes. Além disso, conseguir também praticar o que eles estão vendo numa sala de aula, por exemplo, numa experiência, numa vivência, em situações reais, nas interações dentro da escola, fora da escola, com os colegas de trabalho, com as pessoas da comunidade e etc. Dentro desse parênteses, eles também ressaltam que é importante separar um tempo para conversar com as pessoas envolvidas no processo sobre quais são os desafios do dia a dia que normalmente compõem aquele contexto e possíveis maneiras de lidar com esses desafios que usem como base o que está sendo aprendido. Então, os pesquisadores desse laboratório incentivam demais que as pessoas que estão facilitando esses momentos, elas tenham o tempo inteiro essa interação entre teoria e prática. É para ser uma vivência, é para que isso transpareça, eu gosto de dizer, que transborde nas nossas relações, na maneira como a gente faz o trabalho com a educação socioemocional, certo? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto do que é considerado boa prática para um programa ou para um projeto. Geralmente,
Essas boas práticas, elas também consideram o programa que ele ocorre dentro de contextos em que existe apoio e existem suporte. Programas que dão certo são aqueles programas que você tem apoio dentro de onde você está desenvolvendo, para que você consiga não só falar sobre o tema, mas experimentar esse tema em diferentes contextos. E o que as pesquisas têm mostrado, usando as referências que eu já mencionei, é que um contexto de apoio, ele inclui um clima escolar que ativamente promove relações saudáveis, promove orientações dentro daquilo que está acontecendo em socioemocional e o gerenciamento do ambiente que seja considerado positivo. Esse clima emocional, ele pode ser fruto do desenvolvimento de um programa, mas idealmente é interessante que a instituição em si, ela já trabalhe para promover um clima emocional agradável em paralelo com o programa, porque isso vai facilitar a abertura das pessoas e a maneira também como elas se propõem ativamente a falar sobre esse tema. Então esse é um critério considerado uma boa prática. Um terceiro critério de boa prática é a gente investir no desenvolvimento dos adultos que estão envolvidos no aprendizado socioemocional. Isso inclui tanto promover o desenvolvimento dos facilitadores, sejam educadores ou outros profissionais nessa área, teoricamente falando, mas principalmente pessoalmente falando. Porque a gente fica muito focado, às vezes, em falar: é isso que o programa desenvolve, é assim que você deve fazer, é assim que acontece na prática, ou a sequência pedagógica é assim, é assado. A gente foca muito no que tem que ser feito e a gente esquece que a pessoa que está fazendo é uma pessoa que também precisa se desenvolver socioemocionalmente falando. E muitas vezes ela nunca aprendeu a lidar com as próprias emoções de uma forma diferente até aquele momento. Ela nunca parou para refletir o que ela faz com as próprias emoções, como é que ela reflete sobre o que acontece com ela, como que são as ações dela dentro de diferentes contextos. Então, um critério de boas implementações, de bons programas, é a gente olhar para esse educador, olhar para esse facilitador e entender que ele é uma pessoa que também tem a necessidade de se desenvolver nessa dimensão. Não só entender isso, mas levar isso para a prática. Ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter suporte para que ele possa estar facilitando esse tipo de tema. Então, esse também é um critério de boa prática. Um outro ponto também considerado dentro desse universo do que são as boas práticas é que bons programas normalmente são equitativos, culturalmente responsivos e sensíveis a situações traumáticas, que eles chamam de trauma sensitive. Eu vou explicar o que é que isso significa na prática. Basicamente, esse critério como um todo, ele é sobre a gente conseguir levar em consideração e ser sensível ao contexto em que a gente está propondo o programa de educação socioemocional. Como é que essas pessoas aprendem, como é que elas vivem, como é que elas crescem, como elas se relacionam dentro dessa comunidade, como é que funciona a cultura local. O meu programa, a minha ação, o meu projeto, ele precisa ter essa sensibilidade de entender o contexto e de se adaptar a esse contexto de diferentes formas. Nesse ponto aqui, a gente também está falando da sensibilidade de como envolver as parcerias que devem acontecer entre família, entre escola e entre comunidade, de forma que a gente consiga apoiar o desenvolvimento socioemocional dentro e fora da escola e em diferentes ambientes, né? Promovendo ali práticas que sejam relevantes e que sejam benéficas para aquele espaço, para aquele lugar. Isso não necessariamente vai acontecer da mesma forma para todo mundo. E aqui em especial, quando eles falam de sensíveis a situações de trauma, ou trauma sensitive que eles usam, é compreender como é que as práticas que eu estou propondo naquela instituição, elas podem ser utilizadas para perpetuar ou para quebrar ciclos de trauma e desigualdade social, política e econômica. É muito importante que a gente saiba que falar sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais atravessa uma série de dimensões e de problemas sociais que já existem na comunidade. Eu não posso chegar lá descolado de todas essas questões de trauma, de desigualdade, de violência, como se o tema não se relacionasse com isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a maneira como a gente está falando de consciência emocional, a maneira como a gente está falando de regulação emocional, por exemplo, ela está
perpetuando violências. Ela está pacificando ali pessoas para que elas não reajam ou para que elas não tenham ações que sejam coerentes com aquilo que elas acreditam ou com os problemas que existem. Então a gente precisa, em síntese, tomar cuidado para que o nosso discurso, ou a maneira como esse programa está sendo conduzido, ele não perpetue esses ciclos, seja de violência, seja de desigualdade, seja de trauma, nessas esferas sociais, políticas e econômicas em que a gente vive. Ainda sobre esse ponto, é também importante a gente considerar como é que as políticas desse lugar, sejam eles da escola, ou seja do município, do estado ou do próprio país em que a pessoa vive, pode interagir e contribuir de uma forma positiva com o que está acontecendo. Então, esse critério, né, de ser equitativo, de ser culturalmente responsivo e sensível à situação de trauma, ele envolve todos esses aspectos. Bons programas, eles consideram isso e essa consideração acaba mudando muito o desenho desse programa dentro daquele contexto. Por fim, o quinto critério de um bom programa ou de boas práticas em programas é que normalmente eles estabelecem metas consideradas razoáveis. O que são metas razoáveis? É a gente conseguir pensar a curto, médio e longo prazo o que eu quero fazer dentro dessa instituição ou dentro desse lugar e quais são as minhas expectativas sobre o que é esperado. Que eu tome ali decisões que sejam consideradas conscientes, que podem ser benéficas para todo mundo que está envolvido. Então, dependendo do contexto em que eu estou, dependendo do projeto que eu tenho, dependendo do ambiente onde eu estou inserida, eu preciso pensar que muitas vezes eu não tenho o tempo que eu gostaria, né? Então, eu preciso ajustar esse tempo. Às vezes, como eu falei, o tempo ele é curto, e o meu objetivo é algo de longo prazo. Isso precisa ser ajustado e isso está relacionado às boas práticas. Não adianta ter uma coisa super bonita, mas num campo utópico. Eu nunca vou alcançar aquilo em pouco tempo. Quando eu crio esses objetivos razoáveis, ok, eu tenho aqui 2 meses, eu tenho aqui 1 ano, eu tenho 6 meses. O que é que dá para fazer com esse tempo alinhado à fundamentação teórica que eu estou seguindo? Isso é um indicador de uma boa prática e de um bom programa. Então, basicamente, esses são os critérios considerados para bons programas ou para programas que se mostram efetivos naquele documento que eu mencionei, que analisa 33 programas. Nesse mesmo documento de análise, eles colocam algumas recomendações que são dadas para implementações que são consideradas de alta qualidade pelos resultados que são apresentados. Então, dentro dessas recomendações, eles recomendam que se disponibilize tempo necessário para que o programa ele seja implementado de forma efetiva. Então, geralmente, quando a gente encontra uma instituição que trata a educação socioemocional como atividade extra ou aperta o cronograma da instituição para poder encaixar ali de todo jeito o socioemocional, não funciona muito para que esse programa tem uma alta qualidade. É interessante e desejável que o tempo ele não seja um problema quando você vai falar de implementação de ações dentro do contexto. Também é recomendado que se estenda o aprendizado para outros ambientes. Aqui no Brasil, principalmente, a gente vê muito isso. Eu não sei se é a realidade de outros lugares, mas o socioemocional muito isolado dentro de um lugar só. É só na sala de aula. Às vezes o educador está na cozinha, está na secretaria, está na portaria, ele nunca nem ouviu falar sobre o que é feito. Então, os programas considerados de alta qualidade, normalmente eles conseguem estender esse aprendizado. Todo mundo que está ali envolvido de alguma forma com o contexto da instituição tem acesso ao que está sendo feito, está participando de formação, está tendo acompanhamento, está ali sendo visto de alguma forma, sendo notado e se está investindo também na formação dessa pessoa. Outra recomendação é que se providencie oportunidades de aplicação do aprendizado, que a gente consiga criar no contexto de desenvolvimento oportunidades para a gente aplicar o aprendizado na realidade. Às vezes a gente fica numa sala de aula, numa salinha conversando sobre como lidar com conflitos de uma forma mais saudável, mas ali no pátio, ou no cafezinho, ou no intervalo, uma coisa aconteceu e a gente não consegue pegar o aprendizado de lá e aplicar aqui. Fica parecendo duas discussões paralelas onde não há conexão e não há interação. O desejável é que a gente consiga olhar para a vida real e dizer, isso aqui se aplica dessa forma. Aquilo que eu aprendi ali, ou aquilo que eu refleti naquele espaço, consigo usar aqui nesse outro, de tal e de tal forma. A ideia é essa. Outra recomendação também é assegurar que se tenha equipe e formações suficientes.
Para a gente implementar um programa de educação socioemocional, a gente sabe que a gente precisa de pessoas. E muitas vezes não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Se a gente não tem equipe suficiente, se é muito enxuta, a gente acaba sobrecarregando os facilitadores e isso se reflete na prática, em como a gente consegue ou não fazer com que a coisa flua ali dentro daquela instituição. E às vezes a gente tem até a equipe, mas a formação é muito curta, não tem tempo suficiente, as pessoas não conseguem participar porque elas estão envolvidas em outras atividades e isso acaba prejudicando a qualidade daquilo que está sendo implementado. Então, assegurar que se tem uma equipe e informações suficientes é recomendado para que a gente tenha ali um programa de maior qualidade. Tá? Outras recomendações: facilitar a adesão do programa, principalmente envolvendo as pessoas na tomada de decisão. Isso, se você está aqui no Brasil, no contexto de implementação, você já deve ter notado que na maioria dos casos é muito de cima para baixo, né? É muito. E aí, nesse sentido, as pessoas que estão facilitando, elas não se sentem incluídas no que está acontecendo. E isso dificulta com que elas entendam a relevância do tema e se coloquem numa posição de entendi, vou fazer, comprei a ideia e estou ali desenvolvendo. Para que a gente tenha ali um programa de alta qualidade ou de melhor qualidade, é recomendado a gente olhar para o contexto em que a gente está e falar assim, ok, quem são os envolvidos? Como essas pessoas elas podem participar ativamente das decisões que estão sendo tomadas? Mesmo que não se participe de todas as decisões, eu tenho certeza que existem decisões em que elas podem, de alguma forma, participar. E essas, principalmente, é interessante e muito desejável que elas participem. E, por fim, a última recomendação desses critérios é que se utilizem dados para tomadas de decisões. Então, programas que são considerados muito eficazes, normalmente as decisões não saem das vozes da nossa cabeça. As decisões elas são tomadas muito no sentido de entender. E esses dados, não estou falando necessariamente de avaliações, mas pequenos ajustes que podem ser feitos a partir de observações. Como é que está acontecendo? O que está mudando? O que não está se ajustando aqui a essa realidade? Como é que eu uso essa informação para continuar ali o meu desenvolvimento de uma forma que faça sentido? Porque se a gente começa e termina sem utilizar essas informações para tomar melhores decisões, às vezes a gente perde a oportunidade de melhorar ou de aprimorar uma coisa que já está sendo feita no meio do caminho, né? A gente só vai descobrir no final do caminho para um outro processo, nem sempre isso é necessário. E aí você pode estar se perguntando, e para quem quer desenvolver ações, Tayane, que estão fora do contexto escolar? Porque até agora você está falando de uma coisa muito aplicada ao contexto escolar. É possível falar em educação socioemocional de uma forma eficaz, de uma maneira construtiva fora do contexto escolar? Sim, é possível. Inclusive, muitos programas eles fazem essa adaptação. Tem um pesquisador chamado Mark Brackett, que ele tem um programa, que é o Ruler, onde ele começou na década de 90 implementando esse programa em diferentes escolas e hoje você pode encontrar, digamos assim, a versão para instituições e organizações diferentes. Nesse caso, é só necessário que a gente tome cuidado, porque existem alguns alinhamentos em relação ao público, à necessidade, à estratégia pedagógica, para que a gente possa não reproduzir o que a gente está fazendo numa escola, por exemplo, em outro espaço, porque isso não faz o menor sentido, é um contexto completamente diferente que precisa ser considerado. Mas sim, é possível, a gente tem vários programas e várias propostas que transitam em diferentes contextos e em diferentes ambientes.